Após a queda completa dos homens do Marquês Louis no mar, mudanças notáveis ocorreram imediatamente na situação Officeore. Leilin e os bárbaros originalmente não tinham escolha senão aliar-se em sua luta contra a opressão do Marquês Louis. No entanto, com os esqueletos negros e os piratas Tigressark destruídos, essa pressão havia desaparecido completamente com o afundamento da frota militar que ele havia construído meticulosamente. Agora, uma rivalidade se formou entre as duas equipes. Como ainda havia uma gigantesca vaca em dinheiro diante de seus olhos, o conflito entre os dois lados certamente não aumentara em grande parte. Ainda assim, já era impossível impedir futuras lutas. Leilin há muito tempo se preparou para isso. Prepare-se. Vamos para o porto do Báltico, direto para o acampamento base daquela velha raposa. A ordem de Leilin foi acompanhada de aplausos de seus piratas. Eles começaram a subir o Tigre Escarlate, que era como uma criatura gigantesca do mar enquanto se dirigiam para o arquipélago Báltico. Tump. Sáteros sons agudos e claros de vidro e porcelana caindo no chão podiam ser ouvidos, ocasionalmente intercalados com foles de raiva. As empregadas domésticas e os subordinados na residência do Marquês nem sequer se atreviam a respirar pesadamente, com medo de se tornar alvo de sua fúria. Desde que as notícias da morte de William haviam chegado até aqui, Louis havia afundado em um estado de completo estado físico. Vários servos foram arrastados e espancados até a morte, incluindo algumas servas pessoais que Louis uma vez favoreceu muito. Sob tais circunstâncias, era compreensível que os servos estivessem em silêncio por medo. Por alguma razão, Tim estava secretamente muito feliz ao ver a situação. Ele foi até mesmo preenchido com o prazer rejuvenescedor de alguém ter se vingado. Aquele maldito William foi completamente alimentado com os peixes. Tim riu loucamente por dentro, mas não se atreveu a mostrá-lo. Se aquele velho souber desse relatório de inteligência, ele ficará tão irritado que ele vai respirar por último. Pai. Temos as últimas notícias da frota da nossa família. A voz de Tim era uma mistura de inquietação e apreensão, como se ele fosse um criminoso esperando para ser executado. Entre a voz do Marquês Louis veio do interior da sala enquanto ele tentava reprimir sua raiva. Tim zombou secretamente e entrou. O estudo do Marquês estava atualmente muito confuso. Fragmentos de vidro e porcelana quebrados estavam espalhados pelo chão. Na mesa estava um cadáver, totalmente vazio de vida. Era uma criada jovem e bonita. Seus olhos pareciam mostrar um desejo de sobrevivência, e seu corpo estava coberto de traços de abuso, particularmente os hematomas em seu pescoço, que eram os principais culpados que levaram à sua morte. Alguém, arrume este lugar. O Marquês Louis ajustou o colarinho da camisa. Com seu pedido, um mordomo inexpressivo entrou com algumas criadas e elas rapidamente limparam toda a sala de estudos. Quando a porta se fechou, apenas Tim e Marquês Louis foram deixados. Vendo que o Marquês aparentemente recuperou a paz depois de desabafar sua raiva, Tim de repente sentiu um calafrio no coração por algum motivo. Pai, Tim tentou ao máximo fazer sua voz parecer mais triste. Fale. Será que esses bando de idiotas foram completamente eliminados? O Marquês Louis estava sentado em sua poltrona macia, sua expressão sem uma pitada de pesar ou prazer. Sim. A frota militar da nossa família foi sitiada pelos Tigres Escarlates e pelos bárbaros e confirmou ter sido totalmente derrotada perto do arquipélago Báltico. O que Tim não esperava era que a expressão do Marquês Louis não mudasse muito depois de ouvir notícias tão arrebatadoras, como se há muito tempo ele previsse isso. Eu sei. Depois que os esqueletos negros e os piratas Tigressark foram destruídos, a frota de nossa família também andou pela mesma estrada. E, a partir de hoje, a autoridade dos Goletorrimblosson sobre os mares de Dambrat será completamente destruída. Os olhos do Marquês pareciam inusitadamente vermelhos. Foi a dor e a insanidade de arruinar o trabalho de sua vida. No entanto,
Time realmente se sentiu mais à vontade depois de testemunhar isso. Ele só seria segurado se o Marquês estivesse em tal estado. Dê instruções para se preparar para deixar este lugar, disse Marques Lui a Time. Sair? Para onde? Time parecia bastante intrigado. Retorno ao continente, a capital da Umbrat. Não está mais seguro aqui com a grande perda que sofremos em nossa força. Esses piratas vão atacar freneticamente como cães famintos. Devemos partir o mais rápido possível enquanto a mente deles ainda estiver no outros portos e riqueza. Marquês Lui explicou indiferentemente enquanto olhava para Time com um olhar gentil em seus olhos. Time, você agora é meu único filho adulto. Enquanto vivermos, o reino não permitirá que o arquipélago báltico tenha uma mudança de propriedade. A demora na confiança fez com que Time se sentisse como se houvesse duas correntes quentes colidindo em seus olhos. Ele fez beicinho, mas não disse nada. No final, estrondo. Estrondo. Explosões de canhão abafadas soaram no escritório, intercaladas com os assobios dos piratas. Não importa quão boa fosse a insonorização, o ruído não poderia ser bloqueado. O que está acontecendo? O Marquês Lui correu para a janela e abriu-a. Os sons ficaram mais claros e ele pôde ver muitas nuvens de fumaça negra. Havia até silhuetas de hordas de piratas. Como eles poderiam se intrometer tão rapidamente? E quanto aos pontos fortes sentinela que a equipe de guardas havia montado? Porque eles não são de alguma utilidade. Poderia ser. O Marquês Lui poderia finalmente cheirar conspiração. Apesar de ter perdido a alma depois que seu amado filho morreu em batalha e depois que sua frota marítima foi totalmente destruída, o Marquês que havia suportado o teste da batalha reagiu imediatamente nesse momento crítico, mas já era tarde demais. De repente, ele se virou e imediatamente encontrou um par de olhos parecidos com os de um lobo. Mate. E carregue. Vários piratas rugiram descontroladamente. Depois de destruir a bateria e vários pontos de montagem da guarda, os outros piratas se espalharam como maníacos. Eles investiram para as lojas refinadas e enormes mansões como cães selvagens. Sons esmagadores podiam ser ouvidos em todos os lugares, e piratas solitários com luxuosa seda penduravam em volta de seus pescoços e seus bolsos recheados com enormes quantidades de joias e moedas de ouro podiam ser vistos correndo pelas ruas de tempos em tempos. É claro que haveria massacres e mortes, e até mesmo crianças pequenas não poderiam fugir de seu destino. As mulheres estavam sendo desonradas em muitos cantos obscuros, enquanto soltavam choros tristes. Restringir os piratas como se fossem uma tropa militar seria uma piada. Esses piratas ficaram empolgados com a enorme quantidade de riqueza que depois de terem invadido o local abruptamente. Eles eram como ratos que haviam caído em um tanque de arroz e expuseram o lado mais desprezível da humanidade. Para causar a maior quantidade de destroços, Lei Lin baixou seus padrões. Ele recrutou um enorme grupo de vassalos piratas inferiores e os trouxe para cá. Essas eram as escórias de toda a escória, e instantaneamente exibiam suas poderosas habilidades destrutivas. Pode-se ver que o porto inteiro não recuperaria sua popularidade nos próximos anos depois que isso terminasse. No maior encouraçado equipado com armadura mágica, o tigre escarlate Lei Lin pousou o telescópio nas mãos ao revelar uma expressão satisfeita. Excelente. É isso mesmo. Mate todos eles, roube todos eles, queime todos. Quando partirmos, tudo que preciso é ver um terreno baldio. Lei Lin agora usava uma máscara de prata, e Isabel também. Eles ainda eram nobres, e naturalmente precisavam estar atentos. Caso contrário, eles encontrariam problemas no reino se deixassem alguma imagem mágica para trás. Mesmo que a máscara cobrisse sua expressão, Lei Lin era agora como um demônio respeitado do submundo. Sua aura fez outros piratas recuarem um por um, com os rostos cheios de pânico e medo. O arquipélago báltico era a terra feudal do reino, afinal,
Lei não podia ocupar abertamente esse lugar abertamente. Assim, ele queria destruir completamente tudo aqui e transformar este belo e rico arquipélago em um purgatório. Nunca mais seria capaz de concorrer para o local de um centro comercial offshore com a Ilha Fallen. Você vai ver, os olhos de Isabel estavam vermelhos. Sua aura mais uma vez começou a subir acentuadamente. Tal matança e caos eram evidentemente os favoritos de um demônio. Se ela fosse capaz de conduzir um ritual antes de saquear o lugar, talvez conseguisse lucros ainda maiores. Mas Lei não a deixaria fazer isso, é claro. Uma vez que diabos e demônios estivessem envolvidos em algo, isso definitivamente atrairia a atenção da igreja. Ele ainda era incapaz de lutar contra esses seres colossais. O mapa das defesas do porto de Time mostra que ainda existem alguns fortes e também as residências de várias pessoas com autoridade e sua força. Não é mais fácil arrastar essa porta para a ruína. Um porto era completamente diferente com informações sobre ele do que sem. Time tinha um status extremamente alto, o que foi de grande benefício para Leilin como espião. Neste momento, Robin Hood se apresentou para relatar para Leilin: patrão, as tropas estacionadas aqui já foram completamente destruídas. Ronald está atualmente trazendo nossos homens para atacar a mansão do Marquês Louis. Seu corpo estava coberto com muitas manchas de sangue, e havia até pedaços de carne e outros itens pendurados na lâmina de sua espada. Marquês Louis deve morrer aqui. Os outros não importam. Marquês Louis era uma velha raposa depois de tudo. Se ele escapasse, poderia haver outros problemas que se seguiriam. Leilin não estava tão ocioso para brincar com ele. Esse time. Robin Hood parecia que ele queria dizer alguma coisa, mas se conteve. Depende da sua sorte. Marquês Louis tem algumas outras crianças que ainda não são maiores de idade. Nós só precisamos de alguém para suceder a família Goldthornblossom, de modo que sua terra feudal não seja confiscada pelo reino. Leilin acenou com as mãos. Venha comigo. Há coisas ainda mais importantes a fazer para Leilin. 2 lugares aqui eram as fontes mais importantes de riqueza. Uma era a residência oficial do Marquês, e a outra era naturalmente onde Boruj reunia os materiais para a Torre do Mago.